Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se não agora, quando? Se não aqui, onde? Se não você, quem? João 13:20 diz assim: na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O reino de Deus funciona de uma maneira colaborativa com o homem. Deus podia fazer todas as coisas de forma soberana e suprema, mas a bondade e o amor de Deus permite que a gente colabore com aquilo que Ele tem que fazer. E a maneira pela qual Deus opera, a maneira pela qual Deus age, é através de um envio. Deus envia Jesus, e Jesus envia pessoas. Essa é a maneira pela qual o reino de Deus se estabelece. É como Deus age. Deus não muda a maneira como Ele age. Deus atua de uma maneira muito clara. E tudo que Deus faz de forma legítima. Ele valida, Ele sela. E tem diversos adjetivos neste aspecto do ponto de vista bíblico, que fundamentam tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Essa é a maneira pela qual Deus age. E é importante você entender que enviar fala talvez de muitas coisas mais abrangentes, mas eu separei 3 delas para poder compartilhar com você o que significa envio. Diga para você mesmo: enviar significa propósito. Fala assim: significa destino. Significa cumprir uma função. Enviar do ponto de vista bíblico fala então de uma ação de Deus para um determinado propósito, para uma determinada função, para algo destinado a acontecer. Vamos pensar sobre envio. Vamos pensar o que significa envio. Podemos, por exemplo, enviar uma mensagem via WhatsApp. Quem envia mensagem via WhatsApp aí? Quando você envia uma mensagem via WhatsApp, qual é a sua expectativa? Quando você escreve algo para alguém, e você aperta aquele botãozinho verde do WhatsApp, o desejo do seu coração é que do outro lado rapidamente alguém veja, e no seu celular apareça 2 setinhas da cor azul, sim ou não? Se não aparece a setinha de cor azul, como é que você fica? Fala a verdade. Você fica, de certa forma, ansioso, sim ou não? Você fica querendo que aquela pessoa rapidamente possa vislumbrar o que você escreveu. Que rapidamente ela possa ler ou ouvir aquela mensagem. Podemos enviar muitas coisas, mas do ponto de vista bíblico, eu queria compartilhar com vocês 2 aspectos que eu estou chamando de envio ministerial e envio sacerdotal. Ambos são colaborativos. Há uma relação entre Deus e o homem. O envio ministerial, ele tem total relação com o sacerdotal, e o sacerdotal tem total relação com o ministerial, mas de certa forma, essas coisas, em alguns momentos, elas se separam. Mas existe grande confusão na mente das pessoas, o que é o envio ministerial e o que é talvez um envio sacerdotal.
O envio ministerial tem a ver com aquilo que está escrito lá em Efésios 4. Depois na sua casa você pode ler, você pode anotar esse texto de Efésios 4, que fala sobre a maneira como Deus organiza o reino de Deus. Como Deus levanta pessoas, levanta serviços específicos dentro da igreja, como apóstolos, como pastores, como mestres, como evangelistas, como pastores, para poder cumprir uma função específica para aperfeiçoamento dos santos. Mas o que eu queria recortar nesse texto que nós vamos ler é a maneira como Deus age. Porque no envio ministerial, relatado em Atos 13, do versículo 2 ao 4, diz assim as Santas Escrituras: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, quem fala é o Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A pergunta que eu faço é, quem é que colocou a mão em alguém? Quem que é esse sujeito oculto da frase? Quem é a pessoa que coloca a mão sobre outra e legitima? Alguém enviado ministerialmente para poder fazer isso. O que eu estou mostrando para vocês nesse texto é o momento em que Saulo, depois transformado em Paulo por uma ação do Espírito Santo, está sendo chamado para uma obra específica. Ele está chamado para ser um apóstolo. E apóstolo significa enviado. Ele está sendo chamado para uma função específica no reino de Deus. Então o Espírito Santo falou com as autoridades da igreja, e a autoridade da igreja naquele momento submeteu isso também às demais autoridades, e houve paz. Então só depois eles colocaram as mãos sobre Paulo, ainda Saulo, e legitima o ministério dele como apóstolo. Mas o fundamental aqui é que ele não sai pregando sozinho. Ele tinha chamado de Deus, sim ou não? Tinha chamado ou não tinha? Tinha. Deus tinha um propósito na vida dele, sim ou não? Sim. Ele poderia sair de forma independente, dizendo, olha, Deus falou comigo, eu quero servir a Deus, e eu vou pregar a Deus do meu jeito, não importa, eu vou sair de forma independente. Mas o reino de Deus não trabalha dessa forma. O reino de Deus trabalha de uma forma colaborativa. Deus levanta autoridades, e estas autoridades então é que legitimam outras autoridades. Ninguém pode sair pregando o evangelho de forma ministerial, sem ter o envio de forma adequada. E depois, no versículo 4, então, depois que a liderança da igreja naquele momento impõe as mãos sobre Saulo e sobre Barnabé, o versículo 4 de Atos 13 diz assim, e assim estes enviados por quem? Mas quem foi que colocou a mão? Por isso é muito importante você entender que o envio é a maneira pela qual legitima aquilo que Deus quer fazer. Talvez, neste nosso meio, Deus esteja levantando pastores. Talvez no nosso meio Deus esteja levantando profetas. Talvez no nosso meio Deus está levantando evangelistas. Talvez no nosso meio Deus está levantando pastores. Deixa eu dizer algo para você, querido. Se esse for o seu caso, você tem apenas que jejuar e confiar, porque alguém vai impor a mão sobre a sua cabeça. Não precisa forçar a barra. Não precisa criar uma situação. Não precisa provar nada, a não ser paixão pela presença de Deus. Se você nessa noite sente em teu coração que Deus quer levantar você de forma ministerial, como um pastor,
como um profeta, como um evangelista, como um mestre. Deixa eu dizer algo para você: permaneça firme e confiante na palavra de Deus e no chamado que Ele te deu. Porque no tempo certo, no tempo adequado, alguém vai chegar e vai falar assim, ó, separa ele para a obra que eu tenho chamado. Mas sabe qual que deve ser o nosso posicionamento, querido? De perseverança, de jejuar, de confiar no amor de Deus. Em nenhum momento aqui você vê Saulo, depois transformado em Paulo, forçando uma circunstância, tentando provar algo para alguém. Mas tudo que ele fazia apenas para uma pessoa, porque ele sabia apenas uma pessoa tinha que ver, e estava vendo, chamado Espírito Santo. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, tudo que você faz, quem tem que ver, está vendo. Fala assim, não se preocupa não, o Espírito Santo observa tudo e fala com as autoridades. Essa é uma função específica de um tipo de envio. São aquelas pessoas que queimam em seu coração um chamado. Você não sabe por quê, mas em seu coração queima aquela vontade de ser um pastor, de ser um evangelista. Isso é um chamado de Deus. Isso é uma forma bíblica de aperfeiçoar os santos. Mas é necessário que você confie no tempo de Deus. Isso é um tipo de envio. E nesse tipo de envio, ele é submetido à autoridade. Porque Deus e o Espírito Santo não faz nada independente. Depende da autoridade. Isso é um tipo de envio. Tem um outro envio, que eu chamo ele de sacerdotal. O que é esse envio sacerdotal? A Bíblia nos ensina que em Cristo Jesus, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. E a função do sacerdote de Deus é ministrar para Deus e ministrar em nome de Deus. Ministrar para Deus e ministrar em nome de Deus. Diga assim para você mesmo, ministrar para Deus e ministrar em nome ou a favor de Deus. Que é muito caracterizado por uma ordem expressa de Jesus, que está relatada no livro de Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 19, que está escrito assim, então, portanto, ide, vá fazer o quê? O que tem que fazer? O que deve ser feito? O que Deus espera? Qual que é a vontade de Deus para esse tempo? O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O que mais tem que fazer? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui fala então de uma ação que não nos parece direcionada para algumas pessoas, diferentemente daquele de Efésios 4, onde algumas pessoas são levantadas por Deus para uma atividade específica. Aqui em Mateus, há uma ordem diferente, há um envio diferente, há uma ação diferente, e não caracterizada apenas para um grupo de pessoas. Mas o Senhor está dizendo de forma expressa, vá fazer o quê? O que deve ser feito? Qual é a expectativa do Senhor nesse tempo? O que é que deve ser feito? Ide,
fazei discípulos. Ide, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho mostrado, que eu tenho ensinado, que eu tenho dito, que eu tenho demonstrado. Mas diante desse ponto, fica talvez uma incógnita. Eu tenho um envio ministerial ou eu tenho um envio sacerdotal? O que é que eu devo fazer? Eu devo fazer alguma coisa? Eu não faço nada? Eu só espero? E muitas pessoas ficam paralisadas porque não sabem muito bem o que Deus espera. Mas nesta noite, o Espírito Santo vai tocar a sua vida. E você vai saber o que Ele espera de você. Porque essas coisas não são opostas. E tem gente que fica esperando ter um chamado ministerial para cumprir um envio sacerdotal. Talvez fica esperando ser um líder de célula para poder fazer o que um líder de célula não faria. Esse talvez é um grande erro. Porque a Bíblia nos ensina que todos nós somos sacerdotes. E nós não devemos esperar algo acontecer para cumprir esse sacerdócio. Nós não temos que esperar uma circunstância ou uma situação para que o sacerdócio se manifeste em nossa vida. O sacerdócio de Deus tem que ser feito já. Rápido. O sacerdócio de Deus tem que ser executado já. Porque a ordem de Jesus lá em Mateus 28, ela é imperativa. Ela não é colocada de uma situação de dúvida. A palavra diz assim, olha, então, portanto, ide, faça. É isso. Foi para isso que eu tenho falado com você. E eu quero avançar mais sobre essa questão. Eu quero compartilhar um pouco mais sobre o que é então esse ide. O que é que todos nós temos em comum? O que é então que Deus deu para todos nós? Qual é a expectativa de Deus para nós então? A palavra responde. Vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar. 2 Coríntios, no versículo 5, no capítulo 5, a partir do versículo 18, diz assim, tudo isto provém de quem? Provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu, o que está escrito? O que está escrito? O que Deus nos deu? Nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quem carrega a palavra da reconciliação? Em quem Deus colocou essa palavra? Quem é que possui essa palavra em seu coração? Quem? Será que é apenas o líder da célula? O supervisor? Será apenas aquele irmão que foi chamado talvez para ser pastor? Para ser um profeta? Em quem Deus colocou a palavra da reconciliação? Coloca a mão em seu coração. Fala assim, colocou em mim. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, enviados de um reino para um outro reino, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Querido, o desejo de Deus então é que cada pessoa cumpra o seu ministério. E há então um ministério comum a todos nós, que a Bíblia chama de ministério da reconciliação. Você tem, eu tenho também. É comum a todo aquele que está no reino de Deus. E ministério significa serviço, atividade, algo que tem que ser feito, serviço. Talvez a melhor definição para a palavra ministério seja serviço. Mas eu fui pesquisar o que significa a palavra reconciliar, do ponto de vista do dicionário, do pai dos inteligentes. Tem gente que chama o dicionário com outro nome, mas eu acho que para mim, ele é o pai dos inteligentes. Quantos concordam? Você acha que o dicionário é o pai dos inteligentes? Você concorda? Porque ele vai dar o significado real de uma palavra para você. E aquele que não sabe o significado de uma palavra, aí sim permanece na ausência de inteligência. Mas, reconciliar, o dicionário diz assim, o dicionário, não é a Bíblia, diz assim: estabelecer a paz entre duas partes, fazer as pazes, congregar-se, harmonizar-se, conciliar-se. Reconciliar fala então de trazer para algo ou para alguém algo que você carrega. Agora eu pergunto para você, o que é que você carrega? O que há em você? O que Deus colocou em sua vida? Já vimos aqui, Ele colocou a palavra em você. Você está habilitado para poder fazer isso. Você está capacitado para isso. Mas diante disso, então, fica uma pergunta. Se estamos habilitados por Deus e enviados por uma autoridade, como é que eu vou fazer isso? Vira para o seu vizinho e fala assim: como é que eu vou cumprir isso? De que maneira? Ah, então aqui nós temos então a solução para um problema. Como é que eu posso então cumprir o meu ministério da reconciliação? Como é que então eu posso fazer aquilo que Deus espera de mim? Através de 3 simples palavras. Vamos dizer elas juntas? No 3, 1, 2, 3. Alcançar, discipular e... Como é que a gente vai fazer isso? Desta maneira. É necessário então que nós alcancemos. É necessário então que nós discipulemos. É necessário então que alguém seja enviado, porque já carrega a palavra dentro de si. Já está habilitado. Deve então agora cumprir a sua função. Deve então agora desempenhar aquilo pelo qual o Espírito Santo já destinou. Enviado. 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 Essa é uma visão que nós temos como igreja. Isso é a maneira pela qual nós cremos e temos por revelação atuar. A nossa estrutura é dessa forma. Porque muitos cristãos nesse tempo, queridos, estão paralisados porque sabem que tem que fazer algo, mas não sabem muito bem como tem que fazer. Não sabe de que maneira, não sabe quais as ferramentas, não sabe quais os mecanismos. Mas eu digo para você que está aqui, nessa noite, Deus já te deu tudo que você precisa para cumprir isso. Tudo. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. O ponto é esse.
Se não agora, quando? Se não aqui, onde? Se não você, quem? Isso fala de alcançar, de discipular e de enviar. Se você está habilitado por Deus para cumprir uma atividade, se você está com a palavra dentro do seu coração, é necessário então que você seja um sacerdote da parte de Deus. Isso fala de alcançar. Se você foi alcançado por alguém, se um dia alguém pregou Jesus para você, se algum dia alguém foi lá e se importou com você, te convidando para ir para um final de semana, você estava vivendo a sua vida da maneira como você achava que era melhor, mas alguém se importou com a sua vida, alguém amou você de uma maneira diferente, e não te convidou talvez para ir para uma balada ou para beber, mas convidou você para receber algo de uma forma diferente, e você aceitou, e aquilo fez um sentido danado para o seu coração, então você foi alcançado. Se não for aqui, com as pessoas que Deus te deu, vai ser aonde? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, Deus não erra. Você está na célula que você tem que estar. Porque a pessoa que te alcançou, ela cumpriu a segunda fase, que foi discipular você. E onde que ela te discipulou? Hã? Onde? Onde que foi? Foi lá em Manaus? Foi em Quixeramobim? Foi em Ananindeua? Tem alguém de Ananindeua aí? Fica no Pará. Queridos, onde foi que você foi discipulado? Hã? Aqui aonde? Fala de quê? Fala da igreja local, amém? Você pode dar um glória a Deus por onde Deus te semeou, onde Deus te colocou. Aqui. Foi aqui. Então, se foi aqui, onde Deus espera que você cumpra o que Ele começou na sua vida? Hã? Aqui. Já. Agora. Aqui. Mas pastor, mas será que é comigo mesmo? Põe a mão no ombro do seu vizinho e fala assim, mas será que é você mesmo? Será que Deus não errou não? Será que isso talvez não está errado? Responde agora. O que você diria para essa pessoa? Olha nos olhos dela, o que você diria para ela? Hã? Ela tem o Espírito Santo. Ela foi semeada em um lugar. Ela tem autoridade. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim, é você sim. Quem é? Quem é essa pessoa? Cadê ela? Diga assim para você mesmo, agora é comigo. Não é com o vizinho não. Então eu vou falar para mim mesmo. Põe a mão na sua cabeça. Fala assim, ei, resgatado pelo sangue de Jesus. Sacode sua cabeça e fala assim, é você mesmo. Deus enviou você. É você. É você. É você. É você. Mas tem um ponto
que eu julgo muito importante nesse processo. E talvez tenha sido um grande erro de muitas pessoas. Olha o que Jesus disse, lá em João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer o quê? A minha vontade, mas a vontade daquele que me... Esse talvez seja um grande erro, porque em muitas circunstâncias, nós queremos fazer a nossa vontade. A gente quer fazer o que a gente quer, não aquilo que Deus pediu para ser feito. Então Jesus coloca um crivo, Ele coloca uma régua, Ele coloca um padrão, Ele traz um modelo. Ele diz o seguinte: olha, se você é enviado, quantos são enviados? Se é com você, levanta a sua mão e fala assim: Espírito Santo é comigo. Fala assim: então eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade dEle. A vontade dEle. A vontade dEle. Jesus disse o seguinte: olha, eu chamei pessoas, eu convidei pessoas para minha casa, para uma grande ceia. Jesus está contando uma parábola, eu quero contar essa parábola para você, para que juntos possamos meditar em um grande erro, que é quando a gente começa então a ficar muito ocupado com a nossa vida. É quando a gente começa a ficar muito ocupado com nossos afazeres. E aquele que foi enviado por Deus tem que fazer a vontade daquele que o chamou. Jesus disse o seguinte: olha, eu convidei pessoas, estou contextualizando para você Lucas 14. Eu chamei pessoas para a minha ceia, para a minha casa, para a minha festa. Versículo 18, e todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Senhor, não posso agora, estou trabalhando muito, estou fazendo um empreendimento. O Senhor mesmo me abençoou. Não posso agora, estou muito ocupado, estou estudando muito. Estou trabalhando demais. Senhor, agora não consigo. Senhor, agora não dá. Estou muito ocupado. Estou trabalhando muito. Não posso comparecer ao que o Senhor está pedindo para eu fazer. Então, o texto continua dizendo, no versículo 19, o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. Senhor, também não posso agora, também estou trabalhando. Eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que é comigo, mas agora não consigo. Estou muito ocupado. Estou cuidando de algumas coisas que o Senhor mesmo me deu. Não posso ir. Peço que o Senhor me dispense. Excusado significa dispensar. Peço então que o Senhor me dispense. Estou fazendo TCC. Quem já fez TCC? Levanta a mão. É uma luta, não é, irmãos? É só Jesus. Como diz o pastor Diego, é uma miséria. É uma miséria. Eu acho que muitos dos fios brancos que eu tenho, eu acho que eu ganhei ali nesse período, irmãos. Não posso ir na célula. Olha, não posso ir no evangelismo. Estou trabalhando. Deus quer que eu trabalhe, estou fazendo TCC. Eu peço que você me dispense. Eu sei que é comigo, mas eu não posso agora. Agora estou um pouco ocupado. Estou trabalhando. Estou fazendo muitas atividades, Senhor. Agora não posso. Peço então que o Senhor me dispense. Versículo 20. O outro disse: casei. Sabe como é, né? Primeiro ano de casado. Tem muita coisa para acontecer.
Não posso ir no culto. Não posso ir na célula. Acabei de casar. Sabe como é? Tem que arrumar a casa. Eu sei que o Senhor me chamou. Eu sei que é comigo. Mas agora acabei de casar. Preciso ficar um tempo. Você sabe o que mais me impressiona nessas 3 desculpas? Que nenhuma delas é esfarrapada. Quantos concordam com isso? Nenhuma delas é esfarrapada. Nenhuma delas é aquela situação que você vê que tem engano ou mentira no ar. São ações legítimas. Não é desculpa esfarrapada. É alguém que realmente está muito ocupado. É alguém que realmente começou a fazer a sua própria vontade. E se estamos fazendo a nossa própria vontade, então não temos tempo para fazer a vontade daquele que me chamou. Eu estou ocupado. Não consigo. Não dá. Passa amanhã. Já viu aqueles vendedores que batem na porta da casa da gente? O que a gente fala para ele? Passa amanhã. O coitado passa, mas nunca a gente compra nada, não é verdade? E assim vai levando a vida. Senhor, agora no final do ano vou fazer um voto. Vou pegar um papel e uma caneta e vou escrever, olha, em 2018 Deus pode contar comigo. E aí chega no final de 2018 e fala, Senhor, misericórdia, me perdoa. Não deu. Passou mais um ano. Não consegui. Sabe quem está contando essa parábola? Jesus. Porque Jesus, eu sei que no contexto dessa parábola, a intenção dele é outra. Mas eu entendo que se aplica também a essa situação. Porque neste tempo e nesta geração, Deus tem levantado homens e mulheres que têm dito ao Senhor, Senhor, a prioridade da minha vida é a tua vontade. Mas sabe qual que é o problema disso? O problema é que tem gente que está sofrendo. O problema é que tem gente sendo atacada pelo inferno. O problema é que tem gente lá na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua própria família, que está na mira do inimigo. Mas a gente está um pouco ocupado para poder perceber isso. A gente está meio atarefado para conseguir observar que existe um sniper, que a função dele é matar, roubar e destruir pessoas. Gente que nós conhecemos. Gente pelas quais nós temos relacionamento. Gente que está sofrendo. Gente que a cada dia é acometida de um mal. Gente que tem ficado depressiva. Gente que tem apelado para as drogas, para a bebida. Gente que tem feito tudo aquilo que é carnal e se enveredando mais na iniquidade. Mas nós estamos um pouco ocupados, a gente não está conseguindo ver. A gente tem muita coisa para fazer. A gente está muito atarefado. Aquela história da reconciliação lá agora não dá. Agora não consigo. Será que não pode ser outra pessoa que tem que fazer? Pastor, será que não pode ser outro irmão? Ô líder, será que você não pode mandar uma outra pessoa? Eu tô um pouco ocupado. Eu tenho muitas coisas para fazer. O fato é que o desejo de Deus, lá em Mateus 28, é que aqueles que são enviados ensinem Jesus para outras pessoas. O desejo de Deus, a vontade dEle, é que você e eu possamos testemunhar, alcançar, discipular e enviar pessoas. Porque a prioridade de Deus não é que a gente ganhe dinheiro. Embora você vai ser muito abençoado.
Quantos querem a bênção de Deus? Você vai ser muito abençoado. Mas a prioridade de Deus não é você ser abençoado. Quantos são solteiros? Levanta a sua mão. Dá uma olhada aí, irmão e irmã. Levanta a mão, gente. Vamos lá, sem vergonha. Vamos lá. Olha os irmãozinhos, toda a gente. Tem gente que fala assim, Jesus não volta hoje não, espera eu casar. Quem já fez essa oração? Fala a verdade. Eu sei. Jesus não volta amanhã não, espera eu casar. Eu creio no meu coração que Deus vai dar a pessoa certa para você. No tempo dele. Mas não vai ser para te afastar das coisas dele. Não é para fazer você ficar ocupado com outras coisas que não seja o reino dele. Deus vai te dar uma pessoa para que juntos vocês cumpram aquilo que ele mandou ser feito. Por isso, se você está solteiro, espera. Porque é melhor você confiar no momento de Deus do que ficar buscando sarna para se coçar e depois ficar muito ocupado resolvendo o problema da sua vida e do seu coração. Por isso que tem tanta gente ferida, magoada, está ocupada. O coração não consegue entrar nada. Está ocupado. A Bíblia fala que Jesus bate na porta, eis que estou à porta e bato. Mas tem gente que não está conseguindo ouvir. Por quê? Porque está ocupado. Está ocupado. Mas eu tenho orado e tenho conversado muito com os pastores que aqui estão. E eu conheço o coração de todos os pastores dessa igreja. Mais destes aqui. Mais destes. Pelas quais eu ando mais próximo. E há pouco o pastor Binho estava compartilhando comigo algo que o pastor Diego teve de visão. Hoje aqui, há poucos instantes atrás. O pastor Binho contou, depois o pastor Diego pode corrigir qualquer bobagem que eu fale. Mas pelo que eu entendi, o pastor Diego viu uma visão onde muitos jovens estavam sendo atacados pelo inimigo. Atacados na sua santidade, atacados no seu ministério, atacados nas suas emoções, todo tipo de ataque, para fazer com que muitas pessoas fiquem paralisadas, feridas e prostradas. Mas tem um texto da palavra de Deus, queridos, que mora em meu coração, que diz assim, aleluia. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Neste dia, nessa noite, eu creio, que talvez muitas coisas na sua vida tenham se levantado para te paralisar, para deixar você ocupado, para deixar você desatento, para deixar você sonolento. Mas nessa noite o Espírito Santo vai desfazer toda a obra do diabo. E vai despertar a sua vida. Vai despertar você. Como de um sono. Como de um sono. Certa vez, Deus estava conversando com um profeta. Dizendo, olha, eu preciso levantar alguém. Há algumas coisas que devem ser feitas. E eu preciso levantar alguém. Isaías 6, no versículo 8, diz assim, depois disto, ouvi. Eu quero profetizar algo na sua vida, levanta a sua mão. Você vai ouvir a voz do Senhor nessa noite. Você vai ouvir o chamado de Deus para você, de forma clara, talvez não audível, algumas pessoas talvez vão ouvir de forma clara e audível, mas hoje você vai ter a certeza e a convicção em seu espírito, do Senhor dizendo assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem nesse tempo pode se levantar? Quem é que nesse tempo pode dizer assim, Senhor,
é comigo. Quem é que nesse tempo pode dizer assim, Senhor, olha, eu escolho desembaraçar a minha vida. Eu escolho abandonar um monte de coisa que eu estou praticando. Envia-me a mim. Se seu coração está queimando, se você está sentindo algo diferente como eu estou sentindo nesse lugar, se você sente que o Espírito Santo está despertando você, está te fazendo um convite, quem que eu vou enviar? Quem são as pessoas nesse tempo e nessa geração? Cadê aquela pessoa que vai se levantar em autoridade nas praças, nas ruas, no trabalho, na faculdade, na família? Não importa o lugar, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo vai tocar a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente entende biblicamente uma orientação que Jesus dá, que diz o seguinte, olha, antes de vocês cumprirem o que vocês têm que cumprir, fiquem em Jerusalém. Essa foi a ordem de Jesus. Fique em Jerusalém. Para quê? Até que do alto sejais revestidos. Você vai ter uma experiência com o Espírito Santo nessa noite. Isso vai legitimar você. Eu converso muito com o pastor Kleber. E há muitos anos eu escuto ele dizer o seguinte, eu tenho um sonho de ver células em faculdades. Quantos podem dizer, eis-me aqui, Senhor? Quantos podem levantar uma célula lá na escola? Quantos creem que pode ter uma célula lá no seu trabalho? No trabalho, no trabalho! Quantos creem que aquela pessoa mais difícil da sua família, um dia vai estar levantando os braços para o Senhor Jesus e dizendo assim, eu quero esse Deus. Mas eu pergunto se a gente não fazer isso agora, se não for aqui, vai ser quando? Em que momento? Tem que ser já. Já. Por isso, queridos, o Espírito Santo nessa noite está fazendo uma pergunta para todos nós. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Quem é que pode ir por nós? A quem enviarei? Com quem que Deus pode contar nesse tempo? Cadê aquelas pessoas que dizem, Senhor, eis-me aqui? Cadê aquelas pessoas que falam, Senhor, a prioridade é fazer a tua vontade? Quem são essas pessoas? Se é com você, fique em pé. Feche os teus olhos. E você vai clamar pela presença do Senhor. Se o Espírito Santo pode contar com você, então eu quero que você faça algo não por emoção. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não haja por emoção. Não haja pelo momento, porque talvez o vizinho do lado está fazendo. Entenda que é um chamado do Espírito Santo para a tua vida. A pergunta que Deus está fazendo para você, que está aqui, é: a quem eu enviarei? Quem? Quem é que pode abrir mão do seu tempo? Quem é que pode talvez jejuar por pessoas? Quem é que pode talvez ir no monte? Quem é que se disponibiliza a caminhar junto com outras pessoas para que outras sejam edificadas? Isso se chama célula.
Quem? 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 Cadê? A quem enviarei? Se é com você, feche os teus olhos. Erga suas mãos ao Espírito Santo. Comece a clamar pela presença dele aí no seu lugar. Você não precisa de uma música, você precisa do Espírito Santo. E ele está em você. Cadê aquelas pessoas que vão para as praças? Cadê aquelas pessoas que vão falar dentro dos ônibus? Dentro do metrô? Na família? Lá na faculdade? Quem é? Se é com você, então começa a pedir. Começa a se posicionar. Começa a se arrepender. Talvez se você está muito ocupado.